Olá, pessoal. Eu me chamo Eduardo Henrique Gonçalves. A gente já conversou um pouquinho sobre os animais sinantrópicos em termos gerais, e hoje a gente vai conversar sobre uma espécie bastante representativa desse grupo, que são os pombos. Então, o título da aula é Pombos de Heróis nas Guerras a Vilões nas Cidades. A gente vai entender um pouquinho melhor disso ao longo da minha fala. Então, o roteiro a gente vai falar sobre a biologia desses indivíduos, algumas construções entre humanos, relembrar a história de sinantropia, né, entre pombos e humanos, passando pelos dilemas atuais, uma proposição de um instrumento de governança que possa melhorar a nossa convivência com esses indivíduos. Vou mostrar um pouquinho dos meus estudos em andamento, quando a gente vai adiantar alguns aspectos relevantes do bem-estar desses animais que a gente já pode adiantar. Vamos mostrar alguns vídeos, algumas fotos, tentar se comunicar um pouquinho com os animais para entender os interesses deles também e breves considerações finais. Então, algumas informações sobre a biologia desses bichos. Eles pertencem à ordem Columbiforme, a família Columbidae, e o nome da espécie é Columba livia. Eles são originários principalmente da Europa Oriental e do Oriente Médio, região da Mesopotâmia, onde são conhecidos como pombo das rochas. O nome já fala, né? Porque o habitat deles era prioritariamente costões rochosos. Alimentam-se principalmente de grãos, mas à medida que eles foram se aproximando dos ambientes urbanos, dividem bastante da alimentação humana, né? Vivem em bandos razoavelmente fixos, né? Os pombos, eles têm locais de abrigo fixos e locais de alimentação fixos. Então formam bandos mais ou menos estáveis, tá? Por que que eu coloco esse mais ou menos, esse razoavelmente? Porque a gente está falando de condições biológicas. Então, é claro, se a disponibilidade de abrigo, disponibilidade de alimentos se alterar ao longo da vida, eles são animais capazes de migrar e de mudar a conformação do bando. Em condições estáveis, os bandos são razoavelmente fixos, tá? O mesmo vale para essa característica. Eles são sedentários, ao contrário do que se pode imaginar e do que é visto em grande parte das aves. Ou seja, a área de vida deles não é muito extensa. Alguns estudos falam entre 500 metros e 2, 3 quilômetros. Nesse perímetro, eles desenvolvem todas as atividades de vida deles, né? Claro, de novo, isso pode variar a depender das condições biológicas. Em cativeiro, fala-se de um potencial de vida de mais de 15 anos. Eu já experienciei animais nessa faixa etária, né? Em vida livre, não há estudos robustos que falem sobre a expectativa de vida desses animais. Algumas fontes falam entre 3 e 5 anos. Há bastante diferença aí. Esses estudos que eu coloquei, até botei um asterisco, eles são mais no sentido de potencial de vida. Então, são estudos que analisam metabolicamente, índices de estresse oxidativo, né? Mas a gente sabe que no ambiente de vida livre existem outros eventos, outros agentes que podem influenciar essa média de vida. Então, em vida livre, fala-se entre 3 e 5 anos. Em cativeiro, eles podem ultrapassar os 15 anos, tá? Reprodução desses animais. A primeira informação bastante curiosa, que bastante gente sabe, pergunta e fala, né? Os pombos são animais monogâmicos? São. De novo, levar em conta o que que isso representa na biologia. Isso pode ter variação, pode ter diferença em algumas condições, tá? Mas em geral eles são animais monogâmicos, escolhem seus parceiros ali entre 6 e 8 meses e ficam ao longo da vida toda, né? A reprodução ela ocorre principalmente na primavera, mas no resto do ano também ocorre.
Os animais colocam entre 1 e 2 ovos nas suas posturas, e os filhotes, eles são bastante dependentes dos pais até os 30 dias de vida. Depois começam a explorar mais o ambiente, a comer sozinhos, e aí os pais têm um, um grande papel nesse desenvolvimento também, nesse aprendizado também, né? São animais dotados de uma boa capacidade de memória espacial e de reconhecimento de padrões. Os pombos, por exemplo, eles reconhecem traços humanos. Isso é muito útil na medida que eles estão num ambiente lotado de seres humanos, que eles conseguem reconhecer, então, pessoas que são amigáveis, que colocam comida para eles, por exemplo, de pessoas que podem ser ameaças, né? Então, é muito útil na vida nos ambientes urbanos. Reconhecem outros tipos de padrão também. Por exemplo, eles já foram usados como auxiliares em alguns diagnósticos de ultrassom, onde eles reconhecem algumas alterações ali na imagem e auxiliam no diagnóstico de algumas doenças, né? Essas informações todas elas vão ser muito relevantes quando a gente ah, fala da história de sinantropia entre pombos e humanos. Os humanos, como é comum, eles olham para os atributos dos animais e usam deles nesses processos de domesticação para o que é útil à nossa espécie, sem muitas vezes levar em conta o interesse eh, dos animais. A gente vai revisitar algumas dessas características para ver esses processos de domesticação. Como é comum, a maioria das espécies domesticadas inicialmente é assim feito por alimento. Então, os humanos começaram a construir pombais porque os pombos passaram a ser fonte de alimento para a sociedade humana, né? São grandes símbolos religiosos, e aí a gente revisita um item sobre a biologia desses animais, que é o quê? A monogamia, né? É, simbolicamente, os pombos, eles, algumas características biológicas são compatíveis com algumas crenças, e a gente está falando principalmente da crença cristã, né? Então, eles se tornaram símbolos, de fidelidade, de castidade, de pureza, né? E viraram símbolos religiosos em geral, né? E a gente cita até uma diferenciação nas cores desses animais. No caso da religião cristã, há um simbolismo muito grande com o pombo branco, né? Que representaria ali paz, pureza, né? Eles são usados como mensageiros, né? Antigamente eram mais utilizados dessa maneira. De novo, a gente revisita outra característica biológica, que é a memória espacial e os abrigos relativamente fixos. Olha só que interessante, né? Então, essas características, elas foram usadas pelos humanos para comunicação entre povos a longa distância, a média e longa distância, digamos assim, né? Então, se soltava um animal de um lugar e ele buscava o seu abrigo de retorno carregando uma mensagem, né? Por muito tempo eles eram símbolo de status também, e algumas aves são, né? Hoje ainda, hoje talvez mais pelo canto, né? Os pombos eram muito sinônimo de status, principalmente pelas penas. Algumas variações, algumas raças de pombos tinham penas super extravagantes, super visíveis, belas do ponto de vista humano. Então, eles eram animais que representavam certo status, poder, né? Foi assim, inclusive, que eles chegaram nas Américas, né? As cortes portuguesas e espanholas os tinham como animais domésticos e na vinda para cá ostentavam esses animais, né? A, a sociedade como um sinônimo de poder, né? Como uma mostra de poder, né? São usados para esporte ainda, se é que a gente pode dar esse nome, mas é assim que é chamado, né? Os pombos de corrida, eles são soltos em um determinado
local, e aí tem-se uma competição de qual chega mais rápido, enfim, coisas do tipo. Animais sob essa interação vivem uma forte seleção genética, forte, fortes períodos de treinamento, por exemplo. Ainda é bastante comum essa prática, né? Com os pombos. E, por fim, eles são animais também utilizados em pesquisas. E a gente fala principalmente pesquisas neurológicas, dadas essas suas capacidades cognitivas que a gente conversou um pouquinho também nos itens biológicos. Vamos falar um pouquinho dessa história desses animais. Eles já foram considerados heróis e heroínas em algumas guerras. Eu trouxe a história mais comum, mais representativa desse tipo de interação, que era, no caso, uma das formas de uso humano desses animais como mensageiros, né? E aí está o caso da Cher Ami, que é um nome francês que na nossa língua significa querida amiga. Tinha uma tropa americana durante a Primeira Guerra Mundial, em 1917, 18, e a tropa estava isolada, cercada por tropas alemãs e sem comunicação com a base americana. Então, eles utilizaram-se dos pombos-correios para poder dizer aonde eles estavam. E aí, essa história, ela colocou que 2 pombos foram utilizados e foram mortos, né, ao longo do, do trajeto, e na terceira tentativa era a Cherami, que nos primeiros metros de trajeto foi alvejada, caiu no meio da floresta, perdeu uma das patas, ficou com uma das patas penduradas, os estilhaços ali das balas também afetaram os olhos dela, mas ela sobreviveu, levantou o voo novamente e chegou na base americana com a mensagem. A partir dessa mensagem, conta essa história que cerca de 200 homens foram salvos, né? Depois a Cherami morreu um ano depois, devido a, a essas complicações de ter levado um tiro no trajeto, e hoje ela se encontra empalhada no Museu de História Americana. É interessante dizer que as tropas e os soldados sempre acharam que ela era um animal macho, e só foram descobrir que era fêmea quando ela foi empalhada, né, para depois ser exposta no museu. E hoje ela é condecorada como uma heroína de guerra, assim como outros pombos em outras situações. Em contrapartida a essa cultuação como heróis de guerra, hoje nas cidades, já com um pouco, sendo pouco úteis nesse sentido, pelo olhar humano, né? Os pombos são muito reconhecidos como por ratos com asas, uma expressão que já de cara coloca os ratos numa posição de uma consideração moral praticamente inexistente, né? E aí coloca os pombos nessa mesma condição. Isso em função dos grandes dilemas do convívio com esses animais nos espaços urbanos. Esses dilemas, então, a gente está falando de sujeira, de superpopulação e de incômodos de uma forma geral, né? É aí uma foto de um incômodo aí que gera na nossa convivência com eles, claro, sempre frisando do ponto de vista humano, né? E também com dilemas sanitários, né? Quando a gente fala sobre pombos com algumas pessoas, e eu tenho percebido isso nas minhas idas a campo para estudar esses animais, são muito associados a doenças, né? Eu trouxe aqui 3 das principais que são associadas a esses indivíduos, que é a criptococose, que é a chamada doença do pombo. A criptococose é uma doença, ela é causada por um fungo
e ele está presente em fezes ressecadas de pombos, de outras aves em geral, mas o fungo também se desenvolve em outras condições ambientais, como em frutas em decomposição e em algumas situações de solo ressecado em geral. Então a gente percebe aí uma simplificação de um dilema sanitário, chamando a doença simplesmente de doença do pombo. Como, como acabei de falar, não é uma doença que parte do animal, ela depende de outras condições ambientais e é um fungo presente no ambiente, né? Mas aí a gente vê um processo forte de estigmatização, como a gente conversou na aula sobre animais sinantrópicos, que vai interferir na maneira como a gente olha esses animais. A gente está percebendo isso, por exemplo, num processo que tem algumas semelhanças com a varíola dos macacos, por exemplo, né? A gente coloca o nome do animal ali, isso cria uma forte estigmatização, e quando a gente vai ver as informações, elas não são exatamente desse tipo, né? Uma forma simplificada de encarar, né? Da mesma forma, acontece com a histoplasmose. É uma doença causada por um fungo e o fungo se desenvolve nas fezes de animais e em outras condições ambientais. E a salmonelose, mais conhecida a partir da ingestão de alimentos contaminados, mas também não é exclusiva dos pombos, tem outros alimentos de outras origens também, né? Então, em termos gerais, o que a gente olha aqui? São dilemas extremamente simplificados que o animal acaba, acaba pagando a conta, né? Além do que, são doenças facilmente, facilmente prevenidas, né? Com algumas condições de higiene, informações, educação, a gente consegue se prevenir dessas doenças. Bom, falar um pouquinho sobre a escala sociozoológica dos pombos. A gente falou de diversos papéis que eles já representaram, que hoje ainda representam, e isso interfere na maneira, bater sempre nessa tecla, isso interfere na maneira como a gente enxerga esses indivíduos. E aí há esse item de escala sociozoológica que eu acho muito legal para a gente olhar para a história de sinantropia entre humanos e pombos. O que é essa escala? É como os humanos interagem com outros seres vivos do planeta. Então, no topo da pirâmide há uma maior consideração aos humanos, e depois a gente costuma dividir os demais seres vivos em bons animais, né? Os animais, no caso, em bons animais e em maus animais. Os bons animais seriam aqueles que obedecem uma ordem pré-estabelecida da sociedade humana ou representam alguma função para os humanos. Então, a gente está falando de animais domésticos, por exemplo, eles obedecem ordens pré-estabelecidas da sociedade humana e são, digamos, controlados de acordo com a nossa vontade. Então, eles são vistos como bons animais. Se encaixa também animais silvestres, uma vez que é visto que eles desempenham uma função de manutenção ambiental para os humanos. Em contrapartida, os maus animais seriam aqueles que não obedecem essa ordem pré-estabelecida e não desempenham nenhuma função aos humanos. E a gente está falando de animais como os pombos, por exemplo, hoje em dia, e os animais sinantrópicos em geral, estariam encaixados como maus animais aí, né? Eu acho interessante olhar para os pombos dentro dessa escala, porque à medida que ele vai representando e vai desempenhando diferentes papéis, a mesma espécie, mas indivíduos diferentes acabam se encaixando em lugares diferentes dessa pirâmide. Então, por exemplo, quando a gente olha para pombos que são usados por esporte, em competições de corrida, eles têm uma consideração muito maior para os animais do que os indivíduos nos espaços de vida livre. Então, há toda uma técnica de prevenção de doenças, as mesmas doenças que a gente encontra em vida livre, mas que por o animal estar
numa condição, desempenhando uma função para o humano, ele é tratado de uma maneira como ali um bom animal, e um animal em vida livre, quando ele não está controlado por um humano, ele é muitas vezes visto como um animal ruim, um animal que deve ser ali expulso, excluído, né? Então, é muito legal olhar para os pombos sob esse olhar, porque a depender dos diferentes papéis que eles têm para a sociedade humana, eles estão em diferentes posições na pirâmide, mesmo sendo da mesma espécie, né? Bom, falar um pouquinho rapidamente sobre um instrumento de governança proposto por autores da França, Scandrani e colaboradores, eles olharam, como a gente tem dito, que as percepções sociais são muito importantes de como a gente interage com esses animais nos ambientes urbanos. E o que é mais importante para as pessoas, né, quando elas foram entrevistadas? Questões de saúde, questões sanitárias, e há um incômodo pela superpopulação desses animais. Então, diante dessas respostas, foram propostas ah, programas públicos, né, ah, alternativas a serem desenvolvidas pelo poder público para melhorar esse convívio. Então, em cinzinha, mais clarinho, estão essas alternativas a serem desenvolvidas, a serem sugeridas ah, ao poder público. Então, os autores falam uma comunicação pública mais efetiva a respeito desses animais, sem essa estigmatização, ah, a criação de pombais públicos, por exemplo, espaços específicos para esses animais, isso inibiria, por exemplo, o incômodo com a superpopulação nos ambientes totalmente livres, né? Muitos lugares usam uma política pública de não alimentar os pombos, e esse artigo traz uma coisa interessante. Ok, você não alimentar os pombos, você é uma forma de método de controle populacional, sim, mas pela outra via, ela prejudica a saúde dos animais. E ela prejudicando a saúde desses animais, os animais ficam mais suscetíveis a contrair micro-organismos que depois podem ser transmitidos aos humanos. Então, não é uma política pública do ponto de vista muito inteligente, olhando para os animais e olhando para os humanos também. Então, esses autores sugerem um planejamento das cidades, uma limpeza frequente dos espaços públicos e, como uma alternativa espacial, a construção de espaços públicos específicos para que eles possam ser alimentados, né? Até porque as pessoas que alimentam esses animais são algumas vezes também estigmatizadas, né? Bem rápido, porque o tempo é curto, mas o artigo está lá no final para quem quiser entender um pouquinho melhor. Os estudos em andamento. O que a gente tem percebido sobre aspectos relevantes do bem-estar, quando a gente vai olhar do ponto de vista dos pombos? Aí são 3 filhotes, eu tenho percebido que há uma certa frequência dessas lesões nos olhos, no bico e no aparelho auditivo. Eu suspeito que é uma doença viral causada por um vírus chamado poxvírus, que causa esse tipo de lesão e é mais suscetível em filhotes. E a gente encontra alguns aí principalmente nos bandos grandes, porque ela é bastante transmissível entre eles, né? De novo, falando, os animais que são usados lá como em esportes, competição de pombos, isso é totalmente é, fácil de prevenir, né? Então a gente poderia também usar para os animais de vida livre. Esse animal tava com postura de dor quando quando eu observei ele em campo. Essa postura de dor, ela tem que ter um pouco de cuidado para a gente olhar, porque ela é semelhante à postura de descanso, mas com outras variáveis consegui identificar. Ela é mais deitadinha, com as penas eriçadas, assim, e ele fica mais apático. E a gente foi ver, ele tá com os
os pezinhos bastante inchados, com uma linha enrolada ali, está super inflamado. É um animal que estava em condição de dor no ambiente em vida livre. Isso se repete, esse problema das patas, muitos animais têm esse problema. Eu tenho visto os que têm todos os dedinhos e têm alguma condição de inflamação ou de dor, como aquele outro animal, tem linhas, muitas vezes linhas ou fios enrolados, né? E esses aqui, no caso, já perderam alguma parte dos pezinhos que, por essa suspeita, desconfio que seja em função das linhas, mas claro, isso precisa ser melhor estudado. Esse aqui é um animal, por exemplo, que estava com uma linha enrolada e no meio dos nossos estudos a gente conseguiu capturar ele É um filhotão. e tirar a linhazinha. Depois ele Tadinha, foi né, cara? liberado, mas você vê Hã? que o dedinho dele já tá ali um pouquinho inchado, né? A gente conseguiu tirar essa Estourando o linha dele. pezinho dela, ó. É um filhote ali, né? Esse animal, né? A gente conseguiu tirar a linha dele. Outras, outras fotos bastante aí chocantes. Esse animal, é, eu não sei se é exatamente o mesmo processo, porque ele está com o pé todo virado, não sei se é uma má formação, aí fica aí uma questão para a gente estudar mais, né? Mas há um problema também de bem-estar. E esse animal aí, sim, com uma linha totalmente enrolada, já perdeu um pé e o outro pezinho tá com uma linha enrolada, bastante inchado, bastante necrosado ali, provavelmente com dor ali, né? Com um prejuízo no bem-estar. Outro aspecto relevante que a gente pode olhar, esse é um filhote, falei para vocês lá no início, eles saem do ninho mais ou menos com 30 dias. Esse é um animal que saiu mais cedo do que o normal, ele tá super magro e ele não consegue voar ainda. Ele não consegue voar e ele tá em más condições corporais ali, super magro, né? É um animal que provavelmente tem grande chance de não sobreviver, então é muito importante essa vivência em bando e esse tempo certo de sair do ninho, caso contrário, eles podem ficar em bastante sofrimento e, né, esse animal muito provavelmente não vai sobreviver, né? Agora vamos falar dos interesses dos animais. Eu já falei bastante, estou falando bastante aqui. Vou deixar que eles falem um pouquinho para vocês a partir de uns vídeos que a gente gravou em campo, tá? Embora sejam bastante associados à sujeira, os pombos adoram tomar banho. E eles gostam principalmente das condições de spray, né? No caso, chuva. Então, dificilmente eles perdem a oportunidade quando chove de tomar um banhozinho, né? Voltar tudo de novo. Bom,
Breves considerações finais, como eu já havia falado na outra aula, algumas, né? A história de convivência entre seres humanos e pombos, ela é bastante simbólica quando a gente estuda a nossa relação com os animais em geral. Porque ela tem várias facetas, várias vertentes, várias nuances. Os pombos são animais que, ao longo da sua história, representaram diversos papéis. Então, essa história de sinantropia, ela é muito simbólica quando a gente vai olhar como a gente interage com os animais em termos geral, tá? Os dilemas atuais que envolvem os pombos são oportunidades próximas para a gente repensar algumas interações. Uma vez que essa história é tão representativa, ela é uma boa oportunidade para a gente repensar em como a gente interage com esses animais e com outros animais em geral. E ela torna-se uma melhor alternativa ainda quando esses animais estão tão próximos da gente como eles estão nos ambientes urbanos, né? Os papéis e os simbolismos tão mostrados ao longo dessas duas aulas, sempre lembrar disso, eles são desimportantes frente aos interesses básicos dos indivíduos não humanos. Deixei algumas referências, sugestões de leituras. Eu tenho mais se alguém quiser se aprofundar no tema ou sobre pombos em específico. Desculpa falar rápido em alguns momentos, meu tempo deve estar quase que estourado. E agradeço pelo convite novamente, pela oportunidade. Queria tornar o máximo de informações possíveis visíveis desses animais, dos pombos, e, e fico à disposição aí pelos canais de contato. Obrigado.